Então, quando a gente fala, por exemplo, da propriedade dos átomos, eu falei para vocês na aula passada, né, que eles são indivisíveis, né, e a gente descobre que eles não são, que eles têm um núcleo, certo? Sendo que foram se fazendo vários experimentos, por isso que eu disse para vocês que essa questão das subatômicas é legal a gente entender, foi se percebendo que existiam é, algumas composições dentro dos próprios elementos que contribuíam ou para a carga daquele elemento ou para a massa daquele elemento, certo? E aí foram identificando algumas propriedades. Por exemplo, se a gente tem matéria, a gente tem massa. Se a gente tem massa e tem uma ação da gravidade, a gente vai ter um peso, certo? E aí, como o Dalton falou, que as propriedades dos elementos elas vão se manter constantes e muito próximas daquilo que a gente estuda, então, para cada partícula, ou seja, para cada elemento químico, a gente vai ter propriedades muito parecidas. E aí existem propriedades, as mais elementares, aí, digamos assim, que podem ser analisadas, são essas que eu vou apresentar para vocês. Tá? A primeira é o número atômico, que é o chamado Z. Tá? O número atômico foi o Mendeleev, quando ele percebeu, na hora de trazer os elementos para a tabela periódica, lembra que eu falei para vocês da organização desses produtos, ó, desses elementos, eles tinham muitas características que eram semelhantes. E ele percebeu que o número de prótons, né, que tinha esse elemento químico era igual, elementos que tinham propriedades semelhantes. E aí ele falou, as partículas positivas, então, estavam relacionadas à quantidade, à forma que esses elementos se comportariam dentro da natureza. Né? Então ele percebeu que a carga do núcleo, ou seu número de prótons, é a grandeza que caracteriza cada elemento. Né? Lembrando que. Deixa eu abrir um Jamboard aqui. Não sei se eu vou. Deixa eu ver se abrir direto. Né? Eu não estou com a minha caneta aqui. Não tem problema. Quando a gente pensa nos elementos químicos, a gente percebe o seguinte. Né? Vou fazer um círculo aqui. Eu tenho minha eletrosfera, tenho um núcleo que é um pouco menor, né? Vou fazer até um pouco assimétrico, mas aqui. E aí eu vou ter aqui nêutrons e vou ter também prótons, tá? Em quantidades específicas, né? E aqui na eletrosfera eu vou ter os elétrons circulando, certo? E aqui eu vou ter a eletrosfera. E aqui dentro, perdão, só para eu queria aproveitar aqui. Então isso aqui é o que a gente chama de núcleo, certo? Obviamente podem ter vários elétrons e podem ter vários nêutrons e prótons. Sendo que a quantidade de prótons que está aqui dentro do núcleo vai ser chamado, então, de número atômico. Tá? Então, a primeira propriedade que a gente descobre é que o Z vai ser igual ao número de prótons. Ok? Então, quando eu olho lá na tabela periódica, vou botar aqui a tabela periódica para vocês. Pode ser qualquer tabela periódica e as propriedades vão ser iguais. Olha que bonitinho. O Google agora tem uma tabela periódica só dele, mas eu quero só uma imagem mesmo. Vou pegar aqui. Tem uma. Vou melhorar. Tabela periódica dinâmica. Vocês veem que eu dou aula agora do Google tudo, né? Que eu acho que é mais fácil. Tá dando para vocês enxergarem aí ou tá muito pequeno? Deixa eu ver se eu dou um zoom, mas eu acho que ele não muda muito o zoom, né? Tá dando para enxergar, gente? Tá dando para chegar assim. Tá, beleza. Então, a sequência de distribuição
dos elementos da tabela periódica vai seguir uma ordem crescente de número atômico. Então eu tenho o hidrogênio aqui, ó, que é o 1, ele vai ter, aqui em cima está dizendo 1 próton, tá? E massa 1. Né? Massa a gente vai ver ali na frente, mas ele vai ter um próton. Quando eu vou para o hélio, ele vai ter 2 prótons, em número atômico 2. O lítio vai ter 3 prótons. O berílio, 4, 5 bório, 6 carbono, 7 nitrogênio, 8 oxigênio. A gente vai ver as propriedades da tabela, mas vocês veem que nas linhas esse número de prótons vai aumentando, né? Que a gente chama de forma aperiódica. Por que aperiódica, né? Porque a gente vai falar também nas próximas aulas, mas é porque eles seguem o número atômico. Nesse guia o número atômico não segue os períodos que são as camadas. Tá? A gente vai chamar cada uma das linhas de período ou camadas. Depois vocês vão entender melhor isso, como é que funciona. Mas o que é importante vocês entenderem é que os elementos vão ter o seu número atômico, vai ser um número inteiro, indivisível, que vai dizer exatamente o número de prótons que eles vão ter no seu núcleo. Tá? Ah, professor, mas e o número de massa? A gente vai ver o número de massa, que é uma outra propriedade. Tá? Aqui eu já falei, né, o número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo, então vai ser chamado de número atômico. Então eu tenho aqui ó, o cloro, Z igual a 17 prótons, certo? Se esse elemento ele tem uma carga, né, ele é equilibrado, eu falei para vocês na aula passada, que eles vão ter carga neutra. Os elementos químicos eles vão ter na natureza carga neutra. Né? Obviamente eles vão formar sais e tal, mas assim, os elementos quando a gente está vendo aqui na tabela periódica, eles são de carga neutra. Se eles têm carga neutra, eu falo assim, o boro tem 5 prótons, para a carga ser neutra, ou seja, eu tenho 5 positivos, eu tenho que ter o quê? 5 negativos. Então, para eu ter 5 negativos, significa que eu tenho que ter 5 elétrons. Então, se eu vier aqui e falar do boro, ele vai ter que ter o quê? Vai ter que ter 5 elétrons aqui, depois a gente vai ver a distribuição eletrônica, e ele vai ter que ter 5 prótons. Essa vai ser a configuração do boro. Tá? E aí, se voltar para outro elemento, como eu mostrei lá, o cloro ele vai ter 17 elétrons e 17. Já fiz uma rotação aqui sem querer. 17 prótons. Tá? Ok? Então, isso é importante, tá? A gente ter de noção. Dúvidas até aqui? Se eu volto lá para a tabela periódica, vocês já olharem o cloro, número atômico 17. Tá? Acho que essa parte aqui é bem tranquila, depois que começa a complicar um pouquinho mais. Por quê? O sódio, né? Porque eu tenho um número de massa. O número de massa, o A, ele é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Por quê? O elétron, ele não tem a contribuição dele para a massa atômica é muito baixa, é uma fração, que praticamente não é considerada na hora de se calcular. Tá? Então, o número de massa ele vai ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Certo? E aí, eu olho aqui o cloro. Qual é o número de massa do cloro? É 35,45. Aí você fala, por que será? O que vocês acham, gente? Vocês têm alguma explicação? Falem, meus jovens. O que vocês acham? Qual a explicação disso acontecer? Você já ouviu. Não, eu acho que é outra coisa já. Perdi aí o diálogo. Vocês têm ideia disso? O que vocês acham que pode estar acontecendo? Eu não sei. Tá, beleza. Isso, falem para mim assim, eu não sei. É importante ouvir também vocês falarem e participarem da aula. Não sei. Tá, isso, fala, não sei, professor. Então agora vocês vão saber. Ou pelo menos eu quero que vocês entendam. No caso do hidrogênio, tá vendo aqui, ó, tem 1,008. Por que esses números são quebrados
se eu estou dizendo que o número atômico ele é uma soma inteira? Porque o número que a gente vê de massa aqui, ele está relacionado à quantidade de elementos que tem na natureza de, de massas diferentes. Porque é o seguinte, o número atômico, ele diz respeito, é o RG do elemento. Ou seja, se eu falo, o elemento tem 10 prótons, ele pode ter quantos elétrons quiser, pode ter quantos nêutrons quiser, mas ele vai continuar sendo um neônio. Se eu tiver que falar que um elemento tem 12 de número atômico, ou 12 prótons, ele pode mudar o número de elétrons e o número de nêutrons. Ele vai continuar sendo magnésio. Tá? Por quê? Porque pode acontecer, a gente vai ver lá na frente, de eu ter quantidades variadas de combinações de determinados elementos que vão ter quantidade de nêutrons variando, certo? Então eu posso ter aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aí a gente vai chamar isso de isótopos. A gente vai ver lá na frente. Mas vamos ver aqui, por exemplo, magnésio, que é 24,305. Então vamos ver aqui. Magnésio. Vou botar aqui em inglês. Geralmente eles mostram a ocorrência dos isótopos. Existe, aqui, ó, tem o magnésio 24, magnésio 25 e magnésio 26. Um com 10 e outro com 11. Olha que interessante. Então, existe na natureza, no caso, por exemplo, do magnésio, deixa eu botar aqui que o A é igual a massa. Então, quando eu falo, por exemplo, do magnésio, ele vai ter o magnésio 24, vai ter o magnésio 25 e vai ter o magnésio 26, certo? Isso é o que? A massa, tá? Então, a massa geralmente vai estar representada aqui, ó, em cima, e o número atômico embaixo. Na maioria das vezes é assim que se representa. Eu não fiz isso aqui, deixa eu ver se vai subir. Não, shift mais. Não, ele não tem aqui subscrição. Deixa eu ver se tem. Não, ele não me permite. Mas finjam que esse 24 está em cima. Se eu estou dizendo que a massa vai ser igual a N mais P, ou seja, número de nêutrons mais o número de prótons, e eu falei para vocês, olha, o magnésio ele já tem 12 prótons, é a identidade dele. Se eu estou falando que isso aqui é magnésio, então todos vão ter 12 prótons. Esse vai ter 12 prótons e esse vai ser 12 prótons, porque é o RG que eu estou falando dele. O que vai variar aqui? Para eu chegar à massa de... Se eu estou dizendo que cada próton tem massa 1 e cada nêutron tem massa 1, então para eu chegar a 24 de massa, aqui eu vou ter que ter 12 nêutrons. Aqui eu vou ter que ter 13 nêutrons. E aqui, quanto vocês acham? Respondam para o Tio. 14, perfeito, João. Obrigado. Então, aqui a gente vai ter que ter 14, certo? Para ficar coerente com aquilo que a gente está vendo. Continua sendo magnésio, mas existem 3 apresentações dele na natureza, cada um com uma variação de nêutron. O que vai mudar? Como ele está dizendo lá que existe um percentual de cada um, então esse aqui tem 79%, esse aqui tem 10%, e esse aqui tem 11%, eu vou fazer aqui, para chegar até o valor final, eles fazem uma conta, que é uma média ponderal. Eu multiplico 24 vezes 79, multiplico 25 vezes 10 e multiplico 25 vezes 10 e multiplico 26 vezes 11. Se eu fizer essa conta, isso vai dar um valor que eu vou dividir depois por 100, né? Porque eu estou fazendo uma média ponderal, ok? Eu vou mostrar para vocês, espero que o valor dê próximo daquilo que eu estou calculando. Eu vou botar aqui, ó, 24 vezes 79. Estou calculando aqui com vocês, ó. Então eu vou botar aqui na memória. Aí 25 vezes 10. Vou botar na memória. 26
vezes 11. Vou botar na memória. Aí eu pego o resultado da memória, 2.157. Eu acho que peguei o valor certo. Não, calma aí. 24 vezes 79. Depois a memória aqui. 24 vezes 79. Mais 25 vezes 10. Memória mais. 26 vezes 11. Memória mais. Agora sim. Agora o resultado deu o que eu esperava que ia dar. E eu vou dividir isso por 100. Né? Quanto que deu? 24,32. Vamos ver se está certo na tabela periódica. Ó, deu bem próximo. Né? Talvez tenha algum outro isótopo, mas esse valor aqui ele está relacionado então à abundância de cada um dos isótopos desse elemento na natureza. Né? Eu vou botar aqui 24,3, que aí arredondamento dá certo. Né? Mas é exatamente isso. Esse valor ele está relacionado à distribuição desses elementos dentro da natureza. Tá bom? Aí voltando aqui à apresentação, que o número de massa, então, ele vai ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Né? Então, se eu tiver aqui o cálcio, né, o número atômico dele é 20, a massa é 40. Então, quantos prótons ele tem? Ele tem o A é igual a P mais N, logo, N é igual a A menos P. Então, o número de nêutrons vai ser 40 menos 20 vai dar 20. Né? Exatamente a conta que a gente viu aqui no nosso Jamboard. Tá? Aqui, quando eu fiz... Aqui, ó. 12 mais 12, 12 mais 13. Então, a conta é muito simples, né? Não tem muito mistério. E aí, como eu falei para vocês, né? Eu já dei um spoiler. O elemento químico ele é o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico. Né? Então, todos os átomos que têm o mesmo número atômico eles vão ser chamados de elementos químicos. Já os íons vai ser os átomos que possuem a capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando novos sistemas eletricamente carregados. São elementos que apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons. Pode ser mais ou pode ser menos. Podem ter carga positiva ou carga negativa. Né? Os cátions, e eu sempre falo que a palavra aberta, cátions é positiva, né? Formam-se quando o átomo perde um ou mais elétrons. Exemplo, eu tenho aqui o magnésio, que ele é zero, né? A carga dele é zero, perdeu 2 elétrons. Ele passou a ser 2 mais. Como que eu explico isso? Vamos voltar aqui. Ó. Novamente, né? Eu estou usando o magnésio como exemplo. Então, o magnésio ele tem 12 prótons e 12 elétrons, certo? Se eu estou dizendo que ele tem 12 prótons, ele tem carga 12 vezes mais 1, certo? Ou seja, ele está sendo multiplicada a carga dele por mais 1. Isso vai dar quanto? Vai dar mais 12, ok? Deixa eu botar isso aqui na mesma linha. E se ele tiver carga 12 elétrons, ele vai ter 12 vezes menos 1. Então a carga dele vai ser quanto? Menos 12, ok? Menos 12 com mais 12 vai dar quanto, gente? Zero, né? Então, aqui a nossa conta vai dar zero, ok? Mas, se ele perdeu 2 elétrons, o que vai acontecer? Eu vou ter 12 vezes 1, porque o número de prótons ele não varia, tá, gente? O que varia na maioria das vezes, quando a gente for falar de radioatividade, isso vai variar. Mas quando a gente fala normalmente, o número de elétrons que varia, o número de prótons não varia. Ele continua sendo o mesmo elemento químico. Nesse caso aqui que a gente está falando, tá? Pode acontecer na radioatividade ter mudança de prótons? Pode sim. Mas aqui nesse caso, ele, na maioria das vezes, para formar íons e cátions, a gente vai ter variação do número de elétrons. Perda ou ganho, tá? Então, 12 vezes 1 vai continuar sendo mais 12. Agora, ele passou a ter 10. 10 vezes menos 1, olha quanto vai dar. Vai dar igual a menos 10. Ok? E aí, nossa conta vai ser diferente, né? Porque mais 12, ou seja, 12 menos 10 vai dar quanto? Mais 2. Então, quando ele perde 2 elétrons, ele tem mais prótons do que elétrons. Se ele tem mais prótons do que elétrons, ele passa a ter carga positiva, certo? Então, representativamente, eu vou ter isso aqui, ó, né? Vou mostrar novamente o núcleo para vocês consolidarem.
a ideia. Meus núcleos estão cada vez piores, mas eu vou ter aqui 12 prótons e 10 elétrons. É isso. Girando na atmosfera. Na eletrosfera, perdão. Tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Não, de boa, professor. Beleza? Agora essa parte aqui é tranquilinho. E aí, voltando aqui no slide, então, já expliquei aqui da carga positiva. E os ânions vai ser o contrário, né? O ânion é quando ele ganha um elétron. Se ele ganha um elétron, vai ser exatamente o contrário do cátion, né? Então, tem um flúor aqui que tem 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. Quando ele ganha um elétron, ele passa a ter 9 cargas positivas e 10 cargas negativas. Então, 9 menos 10 vai dar quanto? Menos 1. E a gente representa com esse sinal de menos lá em cima. Tá? Não está errado se eu botar F com menos 1 aqui. Mas na maioria das vezes, quando a gente só tem 1 de carga negativa ou 1 de carga positiva, a gente bota um menos quando for uma carga negativa e bota só um mais quando for carga positiva. Às vezes, alguns autores até colocam assim, por exemplo, eu tenho o cálcio, que é 2+, porque ele pode ter carga 2 vezes positiva. Às vezes se representa o Ca++, está dizendo que é o cálcio com duas cargas positivas. Tá? Mas negativo vai ser sempre o menos. E aí, quando a gente vai olhar, além disso, tendo esses dados, né, prótons, nêutrons, elétrons, aí eu já sei o número de massa, sei o número atômico, eu posso pensar em semelhanças atômicas. Como assim, Thiago? Eu posso ver, por exemplo, 3 tipos de semelhança. Tanto semelhança de número atômico, semelhança de número de massa e semelhança de número de elétrons. Tá? Algumas, e número de nêutrons também, né? Mas algumas são mais comuns, por exemplo, eu já falei lá, dei spoiler, que são os isótopos. Eu sempre gravo dos isótopos, né, a questão do P. Tá? Então, os isótopos P, número de prótons. Então, se tem o mesmo número de prótons, iso vem do latim, né, igual. Topos, mesmo tipo. Né? Então, eles têm o mesmo. Topos, na verdade, tem a ver com relevo, né? Mas, assim, tem a ver aqui, eu sempre gravo pelo P. Mesmo P. Se tem o mesmo P, tem o mesmo número atômico. Então, vai ser exatamente os elementos. Tem aqui o hidrogênio, né? Que tem o hidrogênio 1, ou seja, um próton, né? Tem massa 1, vai ser o prótio ou hidrogênio leve. Tem o deutério, que vem lá dos ventos solares, ele é criado, ele tem massa 2. Por que ele tem massa 2? Porque ele passa a ter um que tem deutério, porque ele tem 2 elementos no núcleo dele, ele foi chamado de deutério. Um deles vai ser um próton, outro vai ser um nêutron. E o segundo é o trítio, que vai ter um próton e 2 nêutrons. Certo? E eles continuam sendo hidrogênios, só que um vai ser chamado de prótio, deutério e trítio. Eles têm um nome bem comum, bem conhecido em relação a esses isótopos, e eles vão ser chamados de isótopos entre eles. Sempre, quando eu falo dessas relações, eu vou ter que ter mais de um. Né? Então, o H1 com o H2 eles são isótopos entre eles. O H1 com H3 é isótopo entre eles. O H2 com H3 também é isótopos entre eles. Então, os isótopos são aqueles que têm o mesmo número atômico. Mesmo variando a massa, o número atômico permanece igual, por isso que eles vão ser chamados de isótopos. E aí, olha só, estou dando spoiler, né? Estou me adiantando. A abundância de cada um dos isótopos varia na natureza e a massa de um elemento químico expressa na tabela periódica está relacionada à média ponderal destas massas, como eu mostrei. Aqui, ó, por exemplo, já mostrei outro caso do potássio, que vai ser um elemento que tem uma representação K39 com abundância de 93,3, tem uma abundância do 40, 0,01 e do 41, 6,70, e a gente faz aquela mesma média ponderal e ela vai variar a massa dele. Então, assim, está mais próximo do 39 porque é o mais abundante, né? Então, 39,098, mas o K41 acaba contribuindo também para esse número, tá? Os isótonos, mesma coisa, só que agora tem N, né? Então, são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, assim, ó, o nitrogênio 14 e o carbono 13, eles têm o mesmo número de nêutrons. Por quê?
O carbono, o nitrogênio tem 7 mais 7, 14. Então ele tem 7 nêutrons, ok. E o carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons. Pô, 7 nêutrons. 6 mais 7 vai dar 13. Então 6 prótons, 7 nêutrons, entre esses dois, a relação vai ser de isotonia. Eles são isótomos, né? E os isóbaros? Aí está o A aqui, ó. A está relacionado ao que, gente? A massa. Então, eu sempre gravo que pela massa, eu tenho os átomos que possuem a mesma massa, são os isóbaros. Né? Então, fica fácil, ó. Isótopos, com P. Isótonos, com N. Isóbaros, com A. Certo? Então, fica mais fácil da gente gravar essas relações. E eles são átomos que possuem a mesma massa, certo? Aqui, ó, o cálcio 20 com 40 e o argônio 18 com 40. Então aqui, desculpa, gente. A gente não precisa aqui nem fazer nenhum cálculo, né? Porque olha aqui 40 e aqui 40 são iguais. Então eles têm o mesmo número de massa. E tem os isoeletrônicos também, são átomos que possuem o mesmo número de elétrons na eletrosfera. E aí, geralmente, para ser elementos isoeletrônicos, provavelmente não, com certeza, vão ser elementos que um deles vai ter que ser algum cátion ou um ânion, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho Na+, que tem 10 elétrons, porque ele tinha 11 prótons e 11 elétrons. Ficou positivo, perdeu um elétron. Tem o oxigênio, ganhou 12 elétrons, ficou com 10 elétrons, porque ele tinha 8 só. Ficou 2 vezes negativo. Sendo que vocês estão vendo que esses dois elementos, um perdeu elétrons e o outro ganhou elétrons, para ficar igual a quem? Ao gás nobre mais próximo deles, que é o neônio, que esse é mais equilibrado, por isso que eles são chamados de gases nobres. Quando a gente for falar das regras do octeto, das ligações químicas, vocês vão entender que isso aqui vai fazer muito sentido. Tá? Mas aqui, entre esses elementos, o sódio, o oxigênio e o neônio, sódio mais, o oxigênio 2 menos e o neônio, eles são chamados de isoeletrônicos. Alguma dúvida, gente? Não? Ok. Então, assim, eu vou encerrar agora a gravação. Já finaliza a aula por hoje. E vou passar uma nova lista de exercícios. Mantenham suas listas atualizadas para vocês não se perderem em relação à matéria. Tá?